Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar mais uma vez participando deste programa abençoado, Acordando com Deus, na direção da minha amiga Eva Félix. Muito obrigada pelo convite, minha amiga, que Deus continue lhe abençoando. Meus amados, sem perca de tempo, eu quero estar aqui trazendo uma pequena reflexão da palavra de Deus que o Senhor colocou ao meu coração para trazer nesta manhã, que fala da história do cego Bartimeu. É uma história muito conhecida, a qual eu creio que todos conhecem na Bíblia, que vai narrar a história de um cego que vivia a mendigar, que vivia à base de esmolas, pedindo esmolas para sobreviver. Então aquele cego ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando ali pela cidade de Jericó. Então aquele cego, ele viu a oportunidade de mudar, de transformar a sua vida, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus Cristo de Nazaré, ele operava milagres e maravilhas, ele curava, ele restaurava. Então, ali aquele cego, ele não deixou aquela oportunidade passar. Ele se dispôs de ir ao encontro do milagre. Ele saiu da sua zona de conforto e ele foi em busca de se encontrar com Jesus. Então ali ele não deixou os obstáculos paralisar ele, não. Eu imagino que teve muitos obstáculos para aquele cego chegar até ali à beira daquele caminho aonde Jesus havia de passar. Mas mesmo assim, eu creio que ele fez o seu sacrifício, mas ele foi atrás de Jesus, ele foi em busca de um milagre e ali ele conseguiu, aleluia, ele conseguiu ter um encontro com Jesus. Mas, meus amados, antes dele ter esse encontro com Jesus, aquele cego, ele ouviu muitas palavras de desistência, palavras que dizia que ele não ia conseguir. As pessoas queriam tirar ele do caminho, porque dizia que o mestre não ia ouvir, por mais que ele clamasse, por mais que ele gritasse alto, Jesus não iria ouvir. Meus amados, o que mais me impressiona é que aquele cego, ele não deu ouvido àquelas vozes, as vozes ao contrário, as vozes negativas, dizendo para que ele viesse desistir do seu sonho, dizendo para que ele viesse desistir do seu objetivo. Ele não deu ouvido, mas ali ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados, o que eu aprendo com essa palavra é que nós não devemos deixar as palavras negativas das pessoas, as vozes negativas que muitas das vezes vêm da nossa mente, que é hora de parar, que não vai adiantar buscar, que não vai adiantar sacrificar, que não vai adiantar fazer isso, fazer aquilo. Meus amados, nós temos que deixar de lado essas vozes negativas. Nós temos que dar ouvido somente à voz de Deus, somente à voz do Espírito Santo de Deus, porque quando a gente se dispuser a fazer uma entrega pura e verdadeira, assim como aquele cego Bartimeu se dispôs no seu coração, que ele queria, era a única coisa que ele mais queria naquele momento era ter o um encontro com Jesus, porque ele sabia que a partir daquele encontro com Jesus, ele seria curado, a vida dele não seria mais a mesma, mas ele seria transformado, porque ele já tinha ouvido falar de muitos milagres, de curas que o Senhor Jesus tinha curado muitas pessoas. Então ali ele viu aquela oportunidade e ele não deixou escapar aquela oportunidade. Mas antes, aleluia, do mestre mandar chamar, o Senhor, ele ouviu o clamor daquele cego e o Senhor disse: chama ele. E naquela hora, aquele cego, ele abriu mão daquela capa, ele teve que lançar fora aquela capa. O que significa, meus amados, essa capa? Essa capa no mundo espiritual é a capa, aleluia, é a capa da incredulidade, é a capa, aleluia, do acomodismo. Aquela capa, meus amados, significava
toda a vida de Bartimeu. Então, através daquela capa que ele tinha, meus amados, ele poderia receber esmola, as pessoas identificavam que ele era um mendigo e ele necessitava de esmola. Então, ao jogar aquela capa, meus amados, ele não se preocupou, ele simplesmente ele deixou a vida velha, a vida antiga, a vida de miséria de lado para viver o novo, para viver uma nova vida com Jesus. Meus amados, então é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós venhamos lançar fora a capa do medo, a capa da dúvida, a capa da incredulidade e venhamos se lançar aos pés do Mestre, que nós venhamos buscar verdadeiramente a nossa cura, a nossa libertação, porque, meus amados, todos os dias nós precisamos ser libertos de algo, todos os dias nós precisamos lançar fora alguma capa, aleluia, da nossa vida espiritual, para que nós venhamos receber da parte de Deus. Nós temos que estar limpo e puro de coração, porque somente, aleluia, nós estando limpo e puro de coração, o Senhor, ele vai nos entregar o milagre que tanto nós buscamos. Então, o que eu falo nessa manhã, meus queridos, não desista. Eu não sei quanto tempo você tem lutado, você tem clamado por algo, pedindo a Deus uma resposta, um milagre, mas eu quero lhe falar que Jesus me trouxe aqui nesta manhã para lhe falar que não desista, porque o seu milagre já vai chegar, o seu milagre já está a caminho, porque muitas das vezes, meus amados, o Senhor quer ver a nossa perseverança, até onde vai a nossa fé e a nossa confiança, porque somente então, depois que nós se libertar da capa, aleluia, dessa capa que nos impede de estar mais perto de Deus, então somente aí que o Senhor vai entregar aquilo que tanto nós pedimos, aquilo que tanto nós almejamos. Então é isso que eu falo, meus amados, se entrega verdadeiramente, não olhe nem para um lado nem para o outro, não se desligue do passado, aleluia, esteja disposto a viver o novo do Senhor, a mergulhar em águas profundas. O Senhor, ele nos chama a mergulhar em águas profundas, sair do raso e se lançar, aleluia, porque o Deus, ele tem muito mais para entregar para a minha vida e para a sua vida, meus amados. Que nesta manhã o Senhor, ele venha despertar a nossa fé para que nós venhamos buscar como nunca buscamos na nossa vida, para que o Senhor Jesus venha se revelar na nossa vida e venha nos entregar muito mais daquilo que pedimos e pensamos, porque o Senhor Jesus, ele é mais interessado no nosso milagre de entregar aquilo que nós pedimos do que mesmo nós, aleluia. Então que nesta manhã, meus amados, nós venhamos, aleluia, nos entregar de corpo, alma e espírito e confiar que somente Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Receba nesta manhã o seu milagre, a sua resposta da parte de Jesus. Que Deus, ele abençoe, que Deus entre na casa de vocês, aleluia, e faça o milagre. E eu entrego, aleluia, a vida de cada um nesta manhã nas mãos do Senhor, e já quero ser grata ao meu Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar falando da palavra dele. Que Deus, ele venha, aleluia, fazer o impossível em nossas vidas. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, e aqui eu já quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus.